Visual do Doutor Destino é finalmente revelado para o filme de Avengers Doomsday. Sinopse de Avengers Doomsday oficial também já foi lançada pra gente. E uma possível luta entre o Doutor Destino e o Thanos, igual nos quadrinhos, pode ter sido mostrada pra gente também, né? Acabou sendo mostrada no evento da Disney, né? Que teve lá na China, galera. Então, vamos comentar sobre cada coisa aqui que é relacionado, né? A Avengers Doomsday. Vamos falar sobre o primeiro visual aí oficial do Doutor Destino para Avengers Doomsday também, sobre essa sinopse oficial, sobre a luta do Doutor Destino contra ali o Thanos, né? E também esse grande rumor da volta de Jonathan Majors como Kang. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre, né, esses detalhes de Avengers Doomsday, visual de Doutor Destino, sinopse, Kang. Vamos falar sobre cada detalhe e eu já começo falando pra vocês sobre a sinopse. A sinopse oficial de Avengers Doomsday foi revelada pra gente e ela não fala muita coisa sobre o filme, ela fala muito sobre o Doutor Destino em específico. Galera, vamos lá, abre aspas. O Doutor Destino chegou oficialmente ao MCU. Esse vilão mestre da ciência de ponta e da magia poderosa desencadeará uma crise em cascata em todo o multiverso, galera. Bom, muito interessante isso aqui, né? Porque apesar da gente não ter muita coisa revelada sobre o filme de Avengers Doomsday, já dá pra gente entender como que deve ser essa questão de Doutor Destino, né? Ele vai desencadear essa cascata no multiverso. Isso, né? Porque ele não vai mexer só com o universo meio-meia, ele vai mexer com muitos universos, galera. E quando eu digo muitos universos, são muitos mesmo. Universos que a gente nunca nem teve, né? Nem imaginou que apareceria nos filmes. Provavelmente, né, essa cascata no multiverso deve ser relacionado ao mundo de batalha, aonde, né, essa questão do mundo de batalha, onde cada, né, país do mundo de batalha, cada país ali do mundo de batalha é, né, um pedaço de outro universo. Então, possivelmente, essa cascata do multiverso, como a sinopse falou, deve ser relacionada a isso. Até porque o Doutor Destino vai buscar pedaços de vários universos para criar um mundo de batalha, né? Então, essa questão da cascata pode ser completamente relacionada a isso. Não tivemos, como eu falei, né, nada relacionado ao filme em si de Avengers Doomsday, apenas ele foi uma introdução para o Doutor Destino, que vai ser esse grande vilão da ciência, né, da tecnologia, somado à magia, né, que nós vamos ter aí em Avengers Doomsday. Com certeza veremos Doutor Destino usando magia, com tecnologia, com ciência, e isso aqui vai ser muito bom, galera. Vamos já partir então para o visual oficial de Avengers Doomsday para Doutor Destino, galera. É este aí que vocês estão vendo, cara. Um visual muito legal, que lembra muito o visual do Doutor Destino dos quadrinhos, né? A gente consegue perceber esse verde escuro, né? Esse verde da sua roupa bem escura, o que lembra muito os quadrinhos. Apesar de muitas histórias a gente ter o Doutor Destino com um verde mais claro, esse verde escuro combinou pra caramba. A sua máscara, né? Que tá bem parecida, inclusive, com a máscara que a gente viu na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico. E essa máscara também que lembra muito também, né? A máscara que o Robert Downey Jr. apresentou pra gente quando ele foi anunciado como Doutor Destino, e também lembra muito a Mark I do Homem de Ferro, galera. Eu não sei se vocês acharam isso, mas eu achei bem parecido com o capacete da Mark I do Homem de Ferro. Pode ter algum tipo de referência, não sei, né? Outro detalhe interessante são esses detalhes, né? Meio de que uma armadura medieval ali no ombro do Doutor Destino, né? Parece muito uma armadura mais focada no medieval. E isso pode ter referência à Lativéria, até porque a Lativéria e o próprio mundo de batalha, né, tem essa pegada mais medieval, essa questão do castelo do Doutor Destino. Então faz sentido ter essa questão medieval no traje, né? Assim como também a gente tem o Doutor Destino aparecendo com essa questão de medieval também nos quadrinhos, né? Não é só nessa imagem aqui, não é só na Lativéria, ele tem essa ligação muito forte com esse traje, com essas roupas medievais. Então, muito interessante a gente perceber isso também. E fora a questão da máscara, né? A gente tava com um medo muito grande de ver o Doutor Destino sem máscara, só o Robert Downey Jr., porque precisa aparecer o rosto do ator, né? Mas pelo visto, ele deve usar sim a sua máscara. Outro detalhe que nós conseguimos ver foi o show de drones. Isso tudo foi aparecendo, né? Nesse evento da Disney lá na China. Todas essas questões, todas essas fotos, tudo isso
foi aparecendo naquele evento, né? Esse painel que nós vemos, o visual do Doutor Destino, né? Tudo isso foi aparecendo lá nesse painel. E como eu falei, nós tivemos um show de drones nesse evento lá da China, e conseguimos ver primeiramente essa imagem onde nós vemos no show de drones a máscara do Dr. Destino, bem diferente desse visual que nós vemos naquele painel ali, talvez possivelmente por ser um show de drones, né? Então não seria o visual dele para o filme de Avengers Doomsday em si, né? Temos essa outra que nós conseguimos ver mais uma vez essa cor mais verde viva, né? Diferente de como tava naquele painel ali do Dr. Destino também. Essa outra nós vemos ele sentado no seu trono, muito bom, eu espero de verdade que ele tenha o seu trono no filme de Avengers Doomsday, e essa outra ele meio que voando, o que pode, né, mostrar essa questão da sua magia, até porque ele vai usar magia no filme, como a própria sinopse de Avengers Doomsday já revelou, ele deve usar a magia no filme, então, né, e um detalhe interessante é que esse traje dele é bem diferente, tanto do show de drones quanto do painel, é bem diferente do traje que a gente viu o Dr. Destino usando nas artes conceituais lançadas lá no começo do ano. Eu trouxe já vídeo aqui no canal, né? Eu postei também no Instagram do canal, e eu acho que todo mundo já deve ter visto as artes conceituais que tinham sido vazadas. Aquelas artes foram vazadas realmente por um artista de Avengers Doomsday, então é bem provável que seja verdade, né? A gente não tem essa confirmação exata ainda, mas é bem provável que seja verdade. E a gente conseguiu perceber que o Dr. Destino estava usando um traje mais claro, bem parecido com quando, né, ele usa o traje God Imperial Doom nos quadrinhos, que é aquele traje branco, que deve ser, né, a história que vai ser adaptada para Avengers Doomsday. A gente conseguiu perceber aquilo ali naquelas artes conceituais. E o traje aqui que a gente vê agora nesse painel aqui desse evento da Disney é um pouco diferente com aquele traje que a gente viu nas artes conceituais. Então, ou ele vai ter mais de um traje no filme, o que não seria impossível, né? Ou realmente aquelas artes conceituais não eram verdadeiras ou só são realmente arte conceitual, porque a arte conceitual não é uma verdade, não é um negócio que vai pro filme, é uma arte conceitual, é um conceito, entende? Justamente, nós temos várias artes conceituais de vários filmes aí da Marvel, onde muita coisa não foi pro filme, porque é uma arte conceitual, então pode só ter sido mudado esse traje, né? E eu gostei pra caramba desse traje mais focado no medieval, galera. Agora a gente vai chamar a atenção pra um detalhe. Nós vemos, né, esse outro show de drones, onde a gente consegue ver o Doutor Destino matando alguém. E muita gente conseguiu perceber que pode ser o Thanos. Eu, sinceramente, tá, não consegui enxergar o Thanos nessa imagem. Só o Doutor Destino, né? Ele arrancando ali o esqueleto de alguém. E isso aqui é idêntico aos quadrinhos, galera. Aquela história, né, que eu já falei aqui no canal que pode acontecer, eu já teorizei pra caramba, aonde o Doutor Destino arranca a coluna, arranca o esqueleto do Thanos com um soco. Isso acontece nos quadrinhos justamente quando o Doutor Destino está, né, com a sua versão de God Imperial Doom, como a gente tinha visto nas artes conceituais, né? E ele arranca nos quadrinhos, né? O Thanos vai bater de frente com ele e ele arranca o esqueleto do Thanos com um soco. Esse show de drone a gente consegue perceber isso. O Doutor Destino arrancando o esqueleto de alguém. Se a gente fosse, né, apostar, realmente seria o Thanos, né? Até porque o Thanos deve aparecer em Avengers Doomsday. Eu já fiz esse vídeo aqui no canal. Provavelmente deve ser o King Thanos, o Rei Thanos, né? Ele deve aparecer em outro universo e o Doutor Destino deve recriar essa cena que nós temos nos quadrinhos dele arrancando o esqueleto do Thanos, cara. E esse show de drone já pode ter revelado isso pra gente. Mas também tem gente falando que não é o Thanos e sim o Kang. E agora nós vamos para um rumor, tá? Segundo o MCU Source, né, que é uma página que tem soltado alguns rumores bem interessantes. Segundo, né, essa página, a gente já tem confirmado o Jonathan Majors retornando como Kang, o Conquistador em Avengers Doomsday. Ah, mas a Marvel não demitiu ele? Sim, mas eu não acho que isso seja impossível. A gente já tinha outros rumores dizendo que a Marvel deve, né, colocar o Jonathan Majors como Kang dentro do filme de Avengers Doomsday, só pra gente ter essa finalização da história do Kang, né? Porque, pra você que não sabe, né, e vou te recordar, o ator Jonathan Majors, que interpretou, né, aquele que permanece, o Kang, né, Victor Time, o Jonathan Majors, ele acabou se envolvendo em uma polêmica, né, onde ele foi até pra julgamento e tal. Eu trouxe o julgamento dele aqui no canal também, e isso por ele ter, na teoria, batido a sua ex-namorada, né, violência contra a mulher, e ele acabou sendo preso, né, ficou preso um tempinho, né, se eu não me engano ele já está solto, mas ele ficou preso por um tempinho e ele foi condenado, ele foi dado como, né, o culpado realmente disso tudo, né, ele foi provado como o culpado do
caso, e a Marvel acabou demitindo, né, o Jonathan Majors. Porém, a história do Kang tem que ser finalizada de alguma forma, e ele aparecer em um momento sequer, só em Doomsday, só pra gente finalizar essa história, é muito provável. E segundo o MCU Search, ele deve aparecer realmente em Doomsday, Jonathan Majors deve voltar como Kang em Doomsday, e esse show de drones, muita gente também disse que poderia ser o Kang, né, mas eu acho mais difícil, sabe? Se fosse pra apostar, né, o Doutor Destino arrancando o esqueleto de alguém, ele tem que ser o Thanos, sabe? Não tem por que fazer isso com o Kang. Apesar de dar o fim pro Kang, né, a gente deve ter isso com o Thanos em Doomsday, e isso vai ser um fanservice tão grande, galera, mas tão grande, que vai ser incrível, cara. Outro detalhe que eu percebi é que o marketing de Doomsday tá bem lento. A gente não tem nada ainda de Doomsday. As gravações encerram essa semana e a gente não teve nada ainda de Doomsday. O marketing tá me lembrando muito o filme de Avengers Endgame, né, o de Vingadores Ultimato. Tá me lembrando demais, cara. Ultimato teve pouquíssimo marketing, não teve quase nada, e é considerado por muitos o melhor filme da Marvel, né? A gente pode ter Avengers Doomsday sendo realmente um filme de drama muito bem forte e que eu acho que vai surpreender muita gente, galera. Comenta o que vocês acharam do visual aí do Doutor Destino, se você acha que aquele esqueleto ali é do Thanos, é do Kang, né? Comenta aí também o que você acharam da sinopse sobre, né, Avengers Doomsday. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.